A graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui para trazer a palavra do Senhor para a sua vida, para o seu coração. Mais uma vez com o propósito de abençoar cada coração. Eu espero que essa palavra nesse dia possa alcançar a sua vida e que tudo que o Senhor tenha para as nossas vidas nesse dia possa ser alcançável, possa ser transformador em cada coração e em cada vida. Eu gostaria de falar nessa oportunidade sobre perdão e graça. Perdão é algo que nós precisamos a cada dia utilizar. Jesus Cristo, em certa vez, com um debate com os seus discípulos, ele ensina aos seus discípulos que nós deveríamos perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Diariamente nós precisamos tirar das nossas vidas raposinhas e nós precisamos consertar, corrigir muitos erros que nós cometemos. E quando se fala de perdão, geralmente as pessoas acham que perdão é esquecer algo que passou. Na verdade, perdão não é esquecer. Perdão é quando você lembra, não traga ferida ao seu coração. E é sobre isso que nós gostaríamos de falar nesse dia, para que a palavra do Senhor ela possa trazer refúgio ao seu coração e à sua vida em nome do Senhor Jesus. Essa palavra de hoje, ela tem como referência o livro de Filemon. Filemon era um homem rico da cidade de Colosso e na sua casa possuía uma igreja. E Paulo escreve preso em Roma a Filemon e nessa carta ele pede que Filemon, lá em Colosso, ele possa estar recebendo o seu servo Onésimo e perdoando. Nós vamos estar falando sobre esses dois personagens hoje, porque eu creio que esta palavra, a partir desses dois homens, irá estar mudando a nossa vida, ou até mesmo a nossa forma de pensar em relação a perdão, em relação à graça. Quando Paulo escreve a Filemon, um homem de coração muito bom, um homem que possuía escravos, um homem que tinha sido traído certa vez por seu escravo Onésimo, esse escravo seu foge e Paulo o encontra e ali Paulo evangeliza. Irmãos, Filemon, ele mantinha essa igreja na sua casa em Colosso e ele ajudava muito, ele era um homem de coração bastante receptivo. Já Onésimo, ele era um homem que era escravo e ele pertencia a Filemon, ele havia lhe roubado certa vez, em uma determinada oportunidade, e ele encontra com Paulo, ele evangelizado por Paulo, em uma das suas primeiras prisões em Roma, tem o prazer de falar de Jesus para Onésimo. Diga-se de passagem, Paulo, em todas as suas prisões, ele não parava de ensinar, de pregar a Jesus. Certa vez, Paulo ele foi preso a 2 soldados em Roma, na casa de César, e quando ele passou 2 anos ali naquele lugar preso, ligado a um homem, ligado a outro, trocando de turnos, Paulo evangeliza, ele fala de Jesus para um, ele fala de Jesus para o outro, e ao final de tudo, ele consegue ganhar toda a casa de César, todo o palácio real para Jesus. Ele consegue evangelizar aquele povo, e aí quando ele escreve a Timóteo, ele fala o seguinte, olha, saudações, inclusive o da casa de César. César, ele era o imperador da época de Roma, e César ele permitiu que Paulo estivesse ali no palácio preso. E isso para Paulo foi uma grande maravilha, o evangelho do Senhor pôde crescer. As prisões de Paulo não significava parar Paulo, mas tratar Paulo. Era naquele momento que Paulo tinha tempo para escrever às igrejas, então Paulo mesmo preso, ele falava de Jesus. E falar de Jesus é algo que deve acontecer em minha vida, em sua vida, independente da situação, do que você esteja passando, o que esteja vivendo, de acordo com o que você possa querer passar na vida. Paulo, ele aproveitava cada segundo da sua vida com Cristo. E que isso sirva de lição para a minha vida, para a sua vida, nesse dia de hoje, e que possamos ter como referência o Evangelho do Senhor Jesus em tudo que possamos fazer. Então, irmãos, como Onésimo ele era fugitivo, ele precisava consertar algo no passado. Ele precisava crescer ainda mais. Paulo o considerava como filho. Ele chamava meu filho, filho na fé. E como Paulo chamava Onésimo de filho, ele dizia assim, olha, eu vou usar o meu filho Onésimo para que vá pregar as boas novas, mas antes ele precisa consertar alguma coisa que está lá preso no passado. Irmãos, isso que eu estou falando não é regressão.
O que eu quero falar nesse momento são as oportunidades que nós deixamos passar e ficam para trás. Nós estamos querendo viver, avançando. Paulo fala isso aos Filipenses, que ele prossegue para o alvo, ele deixa as coisas para trás. Mas quando você tem algo no seu passado que ainda lhe condena, que ainda lhe prende, que ainda lhe algema, lhe paralisa, é preciso voltar a esse passado, corrigir o passado para que você tenha sucesso, para que você tenha êxito no futuro. E Paulo, ele precisou fazer isso com Onésimo. Para que Onésimo viesse a crescer ainda mais, era necessário que Onésimo voltasse lá a Colosso, voltasse ao seu chefe, ao seu patrão Filemon, pudesse se reconciliar com esse homem e pudesse recomeçar a sua vida. Mas para que Paulo ele pudesse fazer isso, para que ele pudesse consertar isso, ele tinha que estar ligado à palavra. E Paulo estava ligado ao texto de Deuteronômio, capítulo 15, verso 23. O capítulo 23, verso 15 e 16, eu queria que você pudesse acompanhar comigo nesse momento o texto que se encontra em Deuteronômio 15, 23, 15 e 16. Que diz o seguinte: se um escravo refugiar-se entre vocês, não o entregue nas mãos do seu senhor, deixe-no viver no meio de vocês pelo tempo em que ele desejar e em qualquer cidade que ele escolher. Não o oprimam. Quando o texto diz isso, em Deuteronômio ainda, no tempo da lei, Paulo ele falou o seguinte: você não vai voltar ao seu patrão para que você venha se entregar para ele. Eu também não quero que você volte para lá, para que você volte a ser preso. Eu quero te dar uma nova oportunidade, assim como Cristo nos deu uma oportunidade. E Paulo ele não podia fugir desse texto, por isso ele escreve a Filemon e ele manda essa carta, mais ou menos no meado do ano 62 depois de Cristo, para Filemon, e Filemon assim lê esse pedido de perdão. Eu quero ler com você o texto de Filemon lá no capítulo 1, versículo 10 ao versículo 16. Eu falei capítulo 1, mas o livro de Filemon, ele é apenas um único capítulo, apenas uma única carta, uma pequena carta, para que pudesse pedir perdão a Filemon no lugar do seu servo Onésimo. O texto diz, versículo 10, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Verso 14. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não esforçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa como cristão. E quando Paulo escreve isso a Filemon, nesses 6 versículos, ele está dizendo o seguinte: olha, eu tenho uma pessoa que para você foi inútil no passado, porque te trouxe um prejuízo, te trouxe um dano, mas eu estou pedindo perdão a você. E a gente precisa exatamente saber o que é perdão. Perdão é o ato pelo qual uma pessoa ele é desobrigada a cumprir algo ou algum dever que ele venha a estar sendo compelido por alguém que esteja lhe cobrando. Perdão é que você seja desnecessário você entregar algo que esteja lhe devendo. Isso é o perdão. O perdão é um ato espiritual, não é um ato de dentro para fora. O perdão, como eu falei no início, não é esquecer o passado ou esquecer o problema. Perdão é quando você lembrar do problema e isso não te traga uma ferida, não te traga uma mágoa. E isso, irmãos, nós precisamos entender nesse dia, que quando Paulo escreve a Filemon, em nome de Onésimo, como se fosse seu próprio irmão, como se fosse alguém do seu sangue, Paulo está pedindo perdão a Filemon e diz o seguinte: olha, perdoe. Eu sei que no passado ele foi inútil, mas porque ele não tinha conhecimento de Cristo. Agora que ele conheceu a Cristo, ele é muito útil. É isso que nós devemos ser, conhecedores de Cristo para sermos úteis nessa vida, útil para as pessoas, útil para o reino de Deus.
Muitas vezes as pessoas vivem de uma forma amarga, vivem de uma forma obscura, de uma forma solitária, à espera de que alguém possa invadir o seu mundo para tentar resolver um problema que é seu, esse problema. Irmãos, voltar ao passado nesse caso significa corrigir parte da história que foi perdido. E nós precisamos corrigir esse erro para que a nossa vida no futuro ela possa alcançar isso. E nós precisamos entender que a nossa vida com Cristo é outra. Nós somos úteis sim, nós somos úteis para o reino de Deus, porque o nosso Deus, Ele conta conosco. E Paulo, ele pede, ele intercede isso, porque o perdão, ele serve para limpar o emocional do homem. O perdão, ele traz cura ao homem. O perdão, ele traz restauração ao homem. E muitas pessoas vivem como se dizendo que vivendo com Deus, mas vivendo com seu coração amargurado, vivendo como se fosse uma pessoa infeliz, vivendo como se fosse uma pessoa egoísta, egocêntrica, tudo por conta da ferida chamada falta de perdão. Irmãos, nós podemos entrar em mensagens, entrar em internet, entrar em sites, e tudo nós iremos encontrar a palavra perdão. Existem psicólogos que dizem que para você conseguir viver com a mágoa do passado é você se vingar de alguém que te magoou. E esta forma é uma forma errada, já que Jesus ele traz um conceito diferente quando ele fala do reino de Deus. O reino de Deus é completamente diferente do coração que nós temos hoje. Quando, irmãos, nós pensamos em crescer para Deus, nós lembramos de Jesus lá em Lucas 11, quando ele fala de João Batista, que nascido de mulher não existe ninguém maior do que o João Batista. E para ser maior no reino dos céus é preciso ser o menor. Menor significa ceder, abrir mão, servir. Jesus, ele deixou toda a sua glória. Ele veio em forma de homem para que pudesse se esvaziar e se entregar por cada um de nós. Ele abriu mão disso e disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. É ao contrário do que o mundo pode pensar, do que o mundo quer viver. É diferente. Isso se trata de perdão. E isso exige uma consciência de compreensão muito aguçada, muito avançada. E nós precisamos melhorar isso. Existe um texto de Mateus, capítulo 5, verso 23, 24, que nós conhecemos. Mas esse texto nos faz lembrar exatamente do que é o que nos leva o perdão, o que nos traz de recompensa o perdão. Você vai ler juntamente comigo lá no versículo 23 de Mateus 5, que diz, 23 e 24, portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Como pastor, é até raro se ouvir um texto desse citado através de uma emissora de TV, porque as pessoas estão muito preocupadas justamente com os bens financeiros, com o volume da oferta, com o valor da oferta. Jesus, ele não quer a oferta, Jesus quer o ofertante. A preocupação dele é com o coração do ofertante, é o seu serviço. Abraão, um homem muito rico, ele recebeu 2 homens de Deus em sua casa e ele trouxe para aqueles homens um ensopado com o seu melhor bezerro. Ele trouxe uma farinha, um bolo com a melhor farinha que ele tinha no estoque. E além do mais, o seu coração de servo fazia com que ele pudesse estar próximo daqueles homens ali para servir, dizendo, mesmo que eu seja um homem rico, eu estou aqui para servir. Assim como Jesus Cristo fez com seus discípulos, quando ele se curvou, colocou uma toalha em sua cintura e começou a lavar os pés dos seus discípulos, para que esta ação pudesse levar os discípulos a ter parte com ele. E aqui o texto de Mateus 5,23 diz, por mais que você venha ofertar o maior valor que seja, da melhor coisa que seja, com o melhor coração que seja, mas se tiver alguma pendência com o seu irmão, volta e corrige. Volta lá, porque o perdão te impede de Deus ver o seu coração. Quando Deus rejeitou a oferta de Caim, ele não rejeitou simplesmente a oferta, ele rejeitou o coração de Caim. Quando Deus aceitou a oferta de Abel, ele aceitou o coração de Abel, ele aceitou a intenção de Abel. É diferente. Então não coloque a sua oferta diante do seu coração. O seu coração é muito mais precioso.
Quando você oferta muito, você oferta com o coração aberto. Quando você oferta pouco, você oferta com o coração fechado. Não estou falando do seu valor, estou falando do seu coração em ofertar a Deus. Nós podemos ir mais longe e dizer o seguinte: eu vou para a igreja quando eu preciso de alguma coisa. Eu não vou para a igreja quando eu estou bem, quando eu estou feliz. Eu não vou orar quando eu estou passando por um momento maravilhoso na minha vida. Eu só oro quando eu estou passando por uma luta. Geralmente se pensa assim, por quê? Porque acha que servir ao Senhor ou falar com Deus é um sacrifício, e não é. É um serviço agradável, irmãos. E esse texto nos mostra tudo isso. O ato de perdoar, antes de tudo, é a parte integrante que cultiva a visão do mundo. Deus, Ele sabe exatamente o que o homem precisa fazer para ter o seu coração lavado e remido. E Paulo, lá no capítulo 15 de Atos, ele começa agora a reivindicar, ele começa a discutir com Barnabé. É interessante que Barnabé é tido como um homem calmo, um homem tranquilo, um conselheiro. Paulo, já dizem que ele era sanguíneo. Ele bate testa com Barnabé no capítulo 15 de Atos, do verso 36 ao verso 40, quando o próprio Barnabé ele quer levar consigo o Marcos, também chamado como João Marcos. E Paulo fala, não, eu não posso levar esse homem porque na Panfilha, quando nós fomos ameaçados de prisões e algemas, ele fugiu, nos abandonou, nos deixou sozinho. E naquele momento, Paulo, quando chamou Barnabé para fazer uma viagem às igrejas, e Barnabé disse que só iria com o seu sobrinho Marcos. E aí Paulo falou, não, com Marcos eu não vou. Naquele momento criou um sentimento no coração de Paulo com Marcos, um sentimento com Barnabé. Barnabé volta para Chipre com Marcos. E Paulo ele continua a sua viagem com Saulo agora, com Apolo. Com Apolo e Silas. E eles começam a levar o evangelho para esses lugares. E aí, a gente vê lá depois, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, quando Paulo diz, traga também consigo, quando você vier me ver, o Marcos, pois ele é muito útil. Quando ele escreve a Timóteo, você percebe que Paulo, ele tinha um problema com Marcos, mas resolveram o problema, porque aqueles homens eram homens de Deus, se falava do mesmo evangelho, do mesmo reino, do mesmo poderoso Deus. E Paulo, ele reconhece suas falhas, ele pede perdão a Marcos, ele se reconcilia com Marcos, e esse Marcos é o mesmo que escreveu o evangelho de Marcos, e é o mesmo que foi o ajudante, ou que foi o inspirador para os outros evangelhos sinópticos. Esses evangelhos que falaram do amor de Jesus, do cada passo de Jesus. Marcos, ele fez parte dessa história, porque ali houve um perdão entre aqueles homens. E aí, irmãos, quando Paulo ele começa a falar para Filemon, meu filho, receba Onésimo, receba não mais como escravo, receba como seu irmão, como alguém útil para você, útil para o reino de Deus. Aí Paulo já começa a solicitar o perdão de Filemon para aquele homem. E Paulo fala, eu conheço seu coração. Mas nesse momento, Paulo ele começa a pedir algo mais e persistir algo mais nessa conversa com Filemon. Lá no capítulo 1, de verso 18 e 19 de Filemon, Paulo ele começa a falar a Filemon e diz o seguinte, acompanhe comigo. Versículo 18. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Nesses 2 versículos que Paulo escreve a Filemon, ele está falando o seguinte, olha, se por acaso Onésimo deixou algum débito com você, se ele te trouxe algum prejuízo, se ele te trouxe algum dano, nesse momento eu quero que você cobre de mim. Brevemente estarei voltando e eu quero que você ore por isso, para que eu volte. Ao término do capítulo, do versículo 24, do 23, 24, 25, Paulo ele começa a dar a salvação final a Filemon e ele diz, prepara uma pousada, brevemente estarei com vocês e nós estaremos conversando pessoalmente. Mas se Onésimo tem alguma dívida, eu pagarei. O fato de alguém pagar uma dívida sua, uma dívida minha que nós não geramos ou que nós
nós consumimos, nós adquirimos o débito, mas com a outra pessoa que não tem nada a ver pagar esse débito, essa pessoa está efetuando um grande benefício para as nossas vidas. Isso se chama graça. E graça, no segundo dicionário, é o favor que dispensa ou que recebe. É um favor que você dispensa qualquer mérito. Graça. Exatamente isso que Paulo fala. Se ele tem alguma dívida, eu pago a dívida. Quando se fala de graça, nós levamos ao nosso coração a voltar em Jesus e pensar, foi exatamente isso que ele fez por nós. Quando se fala primeiro, Jesus nos perdoou. O fato de Jesus vir até o mundo, João 3,16 diz que o que trouxe Jesus ao mundo foi o grande amor de Deus. Depois vem o perdão de Jesus pela humanidade. E após a sua morte, o sangue de Jesus nos cobre, nos justifica, também nos santifica, e isso é graça. Graça é um favor que dispensa qualquer mérito. E quando você fala assim, olha, Onésimo ele tinha um débito com o seu patrão, com o seu senhor, mas Paulo ele se compromete em pagar. E a gente precisa entender que é exatamente aí que nós começamos a perceber que nós precisamos de mudança. Irmãos, graça é algo tão forte que nós não podemos negar a ninguém. Eu não posso negar graça a ninguém. Eu não posso cobrir os outros, cobrar dos outros aquilo que Jesus não cobrou de mim para você. Nós temos o hábito de orar o Pai Nosso em nossos momentos, mas nós não começamos a medir cada frase ou cada palavra que Jesus nos ensina. O que Jesus ensinou não era uma oração repetitosa, mas que viesse ser uma oração que a gente pudesse estar abrindo nosso coração e falando com Ele. Pai nosso que estás no céu, que seja santificado o Teu nome, não só na terra, mas também nos céus. E depois ele começa a continuar, ele fala o seguinte em seguida, perdoa a minha dívida como eu perdoo a dos meus inimigos. Olha, perdoar dívidas, pensar, Jesus perdoou as minhas dívidas. E assim como eu fui perdoado, eu preciso também perdoar. Porque, na verdade, o que faz com que o perdão, a falta de perdão nos leve a uma enfermidade é exatamente o pecado. É o pecado que nos leva a nos distanciar de Deus. E o coração vazio não pode ser preenchido pela vingança, mas o coração vazio só pode ser preenchido por Deus. Por isso, perdão. Foi exatamente o que Jesus fez. Ele perdoou, depois entrou na graça. Se aquilo que gerou dívida na sua vida, Jesus pagou na cruz. Nós somos dele, nós somos seus servos, seus escravos, e nós servimos de uma forma muito útil, assim como Onésimo foi para Filemon, para Paulo e também para Filemon. Nós temos o hábito de cobrar das pessoas naquilo que nós somos fortes, pois quando nós somos fracos em algumas áreas, nós tendenciamos a perdoar também a pessoa naquela área em que nós somos fracos, e nós falamos, falhar ou errar é humano. Mas quando alguém é pego num erro e que você é forte nessa área, você condena, eu condeno. É a parte do homem. Só que Jesus, ele não falhou em área nenhuma, mas mesmo assim, ele permaneceu com a sua graça. Eu quero que você entenda que graça é diferente de misericórdia. A misericórdia é Deus não nos castigar porque nós merecemos por conta dos nossos pecados. Graça é mesmo que a gente peque, o Senhor nos abençoa. É diferente. É diferente porque a misericórdia, Deus, ele utiliza não nos castigando porque nós pecamos. Sabe quando alguém diz, eu não vou fazer isso porque se eu fizer, Deus castiga. Eu cresci assim, irmãos. Eu cresci a minha mãe me ensinando que não poderia fazer as coisas porque eu era cristão e porque Deus me castigava. E eu entendia que esse Deus, o qual eu deveria amar, não merecia amor, porque ele castigava mais do que amava. E nós criamos um Deus de acordo com a nossa forma de enxergar, com a nossa forma de pensar. Diga-se de passagem, o nosso QI é utilizado muito pouco dinheiro do que nós poderíamos utilizar. Nós usamos cerca de 5% do nosso QI. E nós queremos que esse Deus que nós servimos tenha também a mesma mentalidade. Isaías fala que a mente de Deus é muito maior do que a nossa mente.
os seus pensamentos muito maiores do que os nossos pensamentos, os seus caminhos muito maiores do que os nossos caminhos. Nós podemos perceber que esse Deus está sempre em todas as coisas. E graça é exatamente isso. É mesmo que nós pecamos, o Senhor permanece nos abençoando. Você não é abençoado porque você merece. Você não é abençoado porque você ora demais, porque você clama demais, porque você pede demais. O que abre as portas dos céus para a sua vida é a obediência. Talvez você ore demais, talvez você leia a Bíblia demais, talvez você condene pessoas que não façam isso, mas seu coração não é obediente. Existem pessoas que leem a Bíblia muito menos, que oram muito menos, mas têm temor de Deus. Tem o seu coração aberto para Deus. Ele sabe que ele precisa falar com Deus, ele precisa se relacionar com Deus, mesmo que isso seja em pouco tempo. Nós queremos julgar as pessoas e condenar as pessoas. Nós precisamos entender que a misericórdia é libertação do julgamento. E que enquanto a graça é entender a bondade àqueles que não merecem. A graça de Deus nos acompanha até hoje. Nós vimos o exemplo de Filemon, um homem rico que perdeu o seu escravo e fugiu, mas depois Deus permitiu que ele voltasse à sua casa mais uma vez. E Paulo encerra escrevendo a Filemon dizendo o seguinte: eu sei que o seu coração é um coração bom, eu sei que o seu coração é um coração aberto para perdoar, por isso recebe de volta, não mais como teu escravo, mas agora como um servo de Cristo. E esse servo que venha a ser útil. E Paulo fala no versículo 3, eu gostaria que ele permanecesse comigo, para que pudesse fazer uma ponte entre mim e você, mas não, é melhor que ele esteja com você, para corrigir o seu passado, para que Onésimo pudesse crescer ainda mais. Existem pessoas que dizem o seguinte: por que eu não sou abençoado? Porque eu vejo outras pessoas sendo abençoado e eu não sou abençoado. É muito simples. Existem pessoas que seu coração é amargo, é fechado para amar, porque nós queremos amar as pessoas que nos fazem o bem. E Jesus fala isso. Que benefício você tem em amar a pessoa que te dá alguma coisa? Nós devemos amar os nossos inimigos. Aí você pergunta: pastor, e o que é amor? Em uma certa vez, em um programa de rádio, nós tínhamos ali em São Gonçalo dos Campos, eu juntamente com o nosso diácono, o irmão Cláudio, um homem de Deus, nós tínhamos um debate, nós fizemos em um determinado programa a seguinte enquete: o que é amor? Amor é mandamento ou amor é sentimento? E nós ouvimos várias respostas de ouvintes em que tentavam responder que amor é mandamentos. Outro dizia, não, amor é um sentimento. E nessa disputa, nessa discussão toda, nós aprendemos muito, nós crescemos muito. Os ouvintes participando, a gente amadureceu ainda mais. Mas quando você vai ler a carta de João, a primeira carta de João, e ele começa a dizer o seguinte: olha, Deus é amor. Para amar alguém, você precisa ter Deus na sua vida. O homem por si só, ele não consegue amar outra pessoa. Ele não consegue amar a si mesmo. Existem pessoas que não se amam, não é porque não se valoriza, não é porque não se quer. Ele não se ama porque ele não conhece a Cristo. Ele não permite que Cristo entre na sua vida e mude a sua história. Ele não permite que Cristo ele faça algo novo. Nesse dia, eu quero trazer para você essa palavra, para que você entenda que perdão e graça faz parte da sua vida, faz parte da sua história, faz parte do exercício em que Jesus Cristo cumpre ao vir dos céus, ele se render ao homem, diminuir-se como homem, em forma humana, ele vem até a morte para que pudesse nos perdoar e nos comprar pela graça. Graça, o favor que ninguém merece. Então a salvação não são pelas obras, para que ninguém se vanglorie disso. Mas mesmo assim existem pessoas querendo fazer muito pelo reino de Deus para alcançar uma posição melhor no céu, para ter uma coroa melhor do que a outra, ou pedras a mais da coroa. Isso eu cresci aprendendo na escola dominical de criança, quando a professora dizia isso, que quanto mais nós fazíamos alguma coisa boa, mais se aumentava uma pedrinha na coroa. Os mais velhos do Evangelho lembram dessa palavra, mas os mais novos que não conhecem ela, mesmo assim entendem o seguinte, que não é pelo seu exercício de busca, não é por aquilo que você faz, mas é a graça do Senhor. Eu sou pastor e oro todos os dias para que o amor do Senhor esteja na minha vida, para que eu não caia amanhã, para que eu não caia ainda hoje,
Porque a misericórdia do Senhor Jesus é a causa de eu não ser consumido. A minha posição, o meu título não vai fazer com que eu venha ser salvo, mas a graça do Senhor Jesus sobre a minha vida, o qual alcança do menor homem ao maior homem. Porque a graça do Senhor não depende do que você é, não depende do que você tem, não depende do que você faz. É graça. É graça, é algo que nós humanos não conseguimos explicar com atitudes. Nós precisamos estar cheios de Deus. É por isso que em Atos capítulo 2, nós entendemos que ali a igreja precisou passar por uma transformação quando ela foi cheia do Espírito Santo em Atos 1:8. E depois, cheia do Espírito Santo, no capítulo 2, a igreja começa a crescer em unidade, começa a crescer em amor, começa a crescer em comunhão, no partir do pão, ao multiplicar a palavra, nos ensinamentos, em tudo se crescia. E quando a gente percebe que essa igreja está unida, é exatamente o povo cheio do Espírito Santo. É a diferença do homem, a diferença de um para o outro não são as suas roupas, não são as suas condições, não é o seu trabalho, a sua intelectualidade. A diferença do homem está em Cristo Jesus, o que tem Jesus e o que não tem Jesus. Ter Jesus não significa simplesmente crer nele. Quando nós falamos, é preciso se arrepender e confessar os seus pecados. E é preciso aceitar a Jesus. Talvez você diga, mas eu já aceitei Jesus. Eu já tenho Jesus. Aceitar a Jesus não significa querer Jesus para a sua vida ou acreditar nele, mas você se submeter às suas ordens, aos seus mandamentos, se submeter à direção da palavra, se submeter em seu coração àquilo que Cristo Jesus tem para a sua vida. Perdão e graça deve fazer parte da sua vida diariamente, porque ela já mora em você. A causa de você não ser consumido, a causa de você não ser destruído, de você estar vivo hoje me assistindo, é a graça do Senhor. Não são seus exercícios físicos, não é a sua saúde muito boa, não são as suas habilidades de viver, não são os seus truques, não é o seu bom alimento que te faz estar vivo no dia de hoje. É a graça do Senhor Jesus. É o amor que nós não merecemos, é o favor que nós não merecemos. Alguém veio por nós e mesmo que nós sejamos pecadores, Ele escolheu nos abençoar, Ele escolheu nos amar. Voltando a João 3,16, o amor de Jesus foi pelo mundo. Que mundo é esse? O mundo pessoas. Não é o mundo sistema, não é o mundo natureza, mas o mundo pessoas. Jesus morre por pessoas, Ele voltará para buscar pessoas. O que Ele se interessa são por pessoas. É por isso que eu gostaria de trazer essa palavra essa tarde, para que você possa entender que através do perdão, você perdoando outra pessoa, você também é perdoado. E você perdoando outra pessoa, você é curado. Curado por quê? Porque Jesus começa a habitar na sua vida, Ele começa a transformar a sua história, Ele começa a habitar em você, fazendo em você uma nova morada. Nós nascemos para ser templo do Espírito Santo. No Antigo Testamento, Deus ele habitava na arca e somente os sacerdotes poderiam ter acesso a essa arca. Mas eu imagino que essa arca ela se compare àquele momento em que Moisés no monte diz: Deus, eu quero te ver. E Deus fala: me ver você não pode, porque se você me ver certamente morrerás, mas você vai sentir toda a minha bondade passar por você. Eu imagino que o sacerdote, ao se deparar com a arca, ao passar pela arca, ele sente toda a bondade de Deus encher a sua vida. A diferença é que Jesus Cristo, ele quando morre, ele tira toda a sua essência da arca e ele começa agora a habitar no homem, na minha vida, na sua vida. Tudo que Moisés sentiu de fora para dentro, agora é diferente. Ele sente de dentro para fora. O reflexo do meu amor por pessoas não é a minha habilidade pastoral. O meu reflexo de amar pessoas não é por minha postura, não é porque eu sou bonzinho. A minha diferença ou a minha postura em amar pessoas é o amor de Jesus primeiro em minha vida. Se esse amor não habitar em mim, eu não consigo amar ninguém. Eu não consigo amar o meu filho, não consigo amar a minha esposa. Eu só posso amar alguém se o amor de Jesus estiver na minha vida. Que Deus possa manifestar a sua glória em sua vida nesse dia. E que essa mensagem possa trazer libertação e restauração ao seu coração. Que você possa entender que você vive um grande milagre a sua vida. E esse milagre Jesus opera todos os dias. Talvez você pergunte, por que
Jesus, ele não vem aqui à terra mudar tudo isso. Ele já veio à terra, ele já veio mudar tudo isso. Agora a dependência é nossa, de termos um encontro com o Senhor. E que essa palavra possa estimular você a ter esse encontro, aí onde você está, em sua casa, no seu comércio, aonde você estiver me assistindo nesse momento, que você possa perceber que aí onde você está, o Senhor também está aí. O mesmo Deus que está aqui comigo hoje, é o mesmo Deus que está com você também neste momento. É o mesmo Deus que muda a história. É o mesmo Deus que toca o seu coração e enche de paz e alegria. É o mesmo Deus que transforma o seu viver. É o Deus que coloca sabor na sua história. É o Deus que incrementa mais o seu desejo, a sua vontade, a sua sede de viver. Porque Jesus é a vida. Se Jesus é a vida, não tente sobreviver sem Ele. Porque vida somente em Jesus. Vida você não vai encontrar em coisas, em pessoas, em objetos, em bens. Quando você adquire um bem valioso para a sua vida, você comemora muito, festeja, talvez a conquista de uma casa, de um carro, de uma moto, ou até de um casamento, nascimento do filho, você festeja muito. Mas toda essa alegria, ela tem um momento, ela tem um prazo de validade. Mas ter Jesus não depende que você tenha um filho, você tenha um carro ou uma casa. É mesmo que você não tenha nada. Mesmo que você olhe para os lados e não perceba nada. Mesmo que você olhe para trás e diga, eu não tenho história. Jesus, ele não lembra o homem do passado, mas sim do futuro que o homem tem. Perdão é isso. Perdão é Jesus olhar para trás e dizer o seguinte, eu não estou te perdoando porque você fez coisas boas. Eu estou te perdoando porque independente de você fazer coisas boas ou não, eu amo você. Que essa palavra possa servir de alimento. Eu me sinto amado. Eu me sinto desejado. Eu sinto todos os dias o Senhor busca o meu coração para me ter. Eu vejo que a iniciativa diária é dele. Ele toca o meu coração e diz, filho, se arrepende. Filho, fala comigo. Filho, muda a sua história. E todos os dias eu ouço a voz de Deus me ensinar, me estimular a ir até Ele. E assim eu me rendo ao seu doce convite. Eu me rendo à sua doce voz e digo, Senhor, eu sou teu. E eu digo aqui mais uma vez, eu amo meu Jesus. Eu não amo Jesus porque Ele me deu alguma coisa. Eu amo Jesus não é porque eu sou pastor. Eu amo Jesus porque um dia Ele me encontrou. E da forma que eu estava, somente Jesus para me encontrar e me amar e fazer o que Ele fez. Que você possa amar a Jesus, mesmo que você não tenha nada. Mesmo que você não peça nada para Ele, porque eu não peço nada. Eu sei que as bênçãos correrão atrás de mim. Eu agradeço a Deus todos os dias pela vida, por tudo. Eu agradeço a Deus pelo prazer de poder estar pregando aqui diante dessas câmeras para que possa chegar à sua casa, à sua vida. Eu glorifico a Deus porque tudo que eu tenho na minha vida foi um grande presente de Deus. O meu casamento foi um presente de Deus. O meu filho foi um presente de Deus. Os meus irmãos, meus cunhados, os meus sobrinhos são presente de Deus. O meu ministério é um grande presente de Deus. Irmãos, cada ovelha que eu tenho é um presente de Deus. Não é porque eu sou um bom pastor, mas porque o Senhor, Ele é misericordioso com a minha vida e Ele investe em pessoas para que possa me apoiar e me ajudar. E eu louvo a Deus por isso. E que Deus possa te abençoar em nome de Jesus, que seu casamento venha a ser restaurado com essa palavra, que a sua família venha a ser edificada com essa palavra e que seu emprego venha a ser transformado, que suas finanças possam ser tocadas, que o milagre do Senhor te acompanhe em nome de Jesus. Que o grande e maravilhoso amor de Deus, a graça renovadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo possa repousar sobre a sua casa, sobre a sua vida, a sua família, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, fique na paz, em nome de Jesus.